Boa tarde. Hoje, Notícias no Ar. Nesta quinta-feira, decorre neste momento a sessão de julgamento do processo número 12/47, em que foi vítima um cidadão nacional de 38 anos que fazia serviço de táxi personalizado. O Ministério Público leu a nota de acusação dos crimes que pesam aos 8 implicados, que culminou com a morte do jovem que em vida tinha o nome de Gaspar Martins. A Brígida Icala está no Tribunal da Comarca de Luanda, acompanha a sessão e junta-se a nós agora em direto. Brígida, boa tarde. Boa tarde, Celestina Zola e a vasta audiência da Rede Girassol. Exatamente, estamos na quinta secção do Tribunal da Comarca de Luanda, onde decorre a sessão de julgamento do caso que envolve 8 cidadãos nacionais supostamente implicados no crime de homicídio qualificado, em que foi vítima um cidadão nacional de 38 anos que, à data dos factos, exercia o serviço de táxi personalizado. Segundo a acusação feita pelo Ministério Público, a vítima terá recebido um telefonema de um dos arguidos solicitando o serviço por aplicativo do Rocha à Padaria até as imediações do Benfica, local em que foi cometido o hediondo crime. O Ministério Público descreve que os arguidos terão utilizado seringas com águas de bateria que injetaram no pescoço do taxista de 38 anos para roubarem a sua viatura, que venderam pouco depois por 2,8 milhões de kwanzas. E também referindo que esta quadrilha tinha como preferência vítimas os motoristas de táxis personalizados e simulavam serem clientes para depois, com recurso à água de bateria, também conhecida como água destilada ou água desmineralizada, injetarem as vítimas para estas ficarem sem reações durante o cometimento do crime. De realçar que este é um caso que sucedeu em setembro de 2025, que chocou a sociedade angolana e, de modo particular, o município do Kazenga, onde a vítima residia. Realçar que estes homens que diariamente lidam com serviços de táxi personalizado têm vindo a reclamar os constantes assaltos de clientes que simulam este serviço para depois cometerem estes tipos de crimes. Uns têm tido a sorte de não perderem a vida e outros não conseguem saírem do local do crime com a vida. De resto, esta é uma matéria que nós poderemos levar todo o desenvolvimento nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. As imagens são de Pedro Borges. Brígida Icala, boa tarde. Boa tarde, Brígida Icala. Todas as províncias de Angola já emitem o bilhete de identidade, garantiu esta quarta-feira o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, durante a 22ª edição do Café Cipra, que abordou a universalização do bilhete de identidade e a garantia dos direitos humanos. No Café Cipra desta quarta-feira, o ministro Marci Lopes referiu que o Executivo alargou a capacidade de emissão do bilhete de identidade para as 21 províncias, depois de ter posto fim à centralização da impressão em Luanda. Marci Lopes fez saber que está em curso o reforço da capacidade de emissão nas províncias, com a instalação de 2 a 3 impressoras em cada uma delas, de acordo com a dimensão populacional e as necessidades locais. Trata-se de um plano que contempla 3 fases. Uma primeira fase que compreende a atribuição do bilhete de identidade a todas as pessoas, cidadãos que já são vivos, existem. O bilhete de identidade à nascença, que é feito nos hospitais com serviços de maternidade e serviços neonatais, em que o bebê, quando nasce, os pais têm a possibilidade de fazer a inscrição desta criança, o seu registro e obter o seu bilhete de identidade, bem como, e ainda a nível desta segunda fase, os cidadãos que tiverem até 14 anos
que acorrerem a estes hospitais para fazerem consultas poderão tratar o seu bilhete de identidade. Após isso é considerado registro tardio e obedece a um procedimento muito próprio que durante a nossa discussão nós poderemos lá chegar. Uma terceira fase é a de chamar todas aquelas pessoas que têm os bilhetes antigos ou em mau estado de conservação para virem fazer a atualização do seu bilhete de identidade. No outro momento, o governante manifestou preocupação quanto aos cerca de 120 mil documentos emitidos e que aguardam pelo levantamento por parte dos seus proprietários. Nós precisamos garantir que exista uma cultura pública por parte do cidadão de possuir o bilhete de identidade. Porque nós hoje temos sensivelmente 120 mil bilhetes nos postos à espera que o cidadão os vá levantar. Marci Lopes anunciou ainda que, mediante o pagamento de uma determinada taxa, o bilhete de identidade poderá ir ao encontro do cidadão. Então o cidadão paga pela recolha, não precisa de se deslocar, paga pela recolha, os nossos serviços internos fazem esta recolha, o documento entra para o sistema e o cidadão recebe no lugar em que estiver. É um produto de conforto. Participaram igualmente do Café Cipra desta quarta-feira o Ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, e o Secretário de Estado para o Asseguramento Técnico do Ministério do Interior, Mário Cristino Ndaitunga. O bilhete de identidade e o cartão de eleitor, para todos os efeitos, todos aqueles que não tiverem este documento, provavelmente, não digo provavelmente, mas não estarão habilitados a participar no processo das eleições gerais, 2027. Esta situação do bilhete de identidade vale para os bilhetes caducados, como também os bilhetes ainda válidos a nível de todo o país. Com relação ao plano de unificação, de universalização do bilhete, a grande missão do Ministério do Interior é, em suma, assegurar de que o acesso ao bilhete de identidade não seja por via ilícita, ou seja, que o bilhete de identidade não caia em mãos indevidas, né? Isto por via dos procedimentos legais. Quanto à diáspora, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos informou que várias missões diplomáticas e postos consulares já dispõem de serviços de registro e emissão do bilhete de identidade e está em curso o reforço da formação dos funcionários e da capacidade técnica destes serviços. A província de Cabinda volta a emitir bilhetes de identidade localmente 10 anos depois. Diariamente estão a ser emitidos 200 bilhetes de identidade. A província de Cabinda começou a emitir localmente os bilhetes de identidade. A impressora passará a tirar 200 bilhetes de identidade por dia. Nesta primeira fase vai atender apenas o município de Cabinda. No passado, os cidadãos, depois de tratarem os bilhetes, esperavam cerca de 10 dias para o levantamento. Agora é diferente. Foi rápido. É mais rápido em relação aos anos passados, né? Com esta nova máquina impressora que nós temos aqui na província de Cabinda, facilita esse processo, porque nos anos passados a emissão era mais demorosa, 2 meses, 2 semanas. Hoje a emissão em um dia. Você já tem o seu bilhete como o meu. Cheguei, tratei e recebi na hora. Venham já tratar que vai sair na hora. A delegada interina da Justiça, Catarina Ntemo, disse que o sistema está a funcionar e o atendimento está a ser rápido. Acabamos de receber uma impressora para a impressão de bilhetes de identidade. Estamos a tirar aproximadamente 200 bilhetes por dia e que tudo está a correr a bom ritmo. Nós temos técnicos preparados, receberam uma formação para tal. Está-se a fazer a manutenção todos os dias antes de começarmos com o trabalho. A responsável disse também que existem mais de 2.000 bilhetes de identidade por se entregar. Os bilhetes por se levantar são por aproximadamente 2.223 bilhetes. Porque estamos sempre a receber e o número também vai aumentando. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, deslocou-se à conservatória com o objetivo de constatar o nível de atendimento dos cidadãos.
Depois de acompanhar a emissão dos bilhetes, a governante disse que a impressora é uma mais-valia para a província. O processo, como acabamos de ver, é célere, a impressão é na hora, portanto isto vem aqui nos dar um alento naquela situação da demora para a recepção do bilhete de identidade. Portanto, dizer que o bilhete de identidade é aquele documento extremamente importante para o cidadão, portanto, todo cidadão angolano deve ter o seu bilhete de identidade para poder fazer as instituições públicas, poder tratar documentos e, o mais importante, poder exercer o seu direito cívico de voto. Portanto, como todos nós sabemos, 2027 é o ano eleitoral, portanto vamos às eleições e é importante termos o documento do bilhete de identidade, que é fundamental para poder exercer este direito de voto. Cabinda começou a emitir localmente bilhetes de identidade. O ministro da Administração do Território trabalha hoje na província do Cubango, onde constata a dinâmica do processo de atualização do registro eleitoral e prova de vida. Em direto para Hoje Notícias está a Vinísia Mateus com informações adicionais sobre esta jornada de trabalho. Vinísia, boa tarde. Boa tarde para si, para esta audiência da Rede Girassol. Nós respondemos já a partir da província do Cubango, mais concretamente no município de Onga, onde o ministro da Administração do Território efetua desde as primeiras horas do dia uma visita de constatação aqui nos balcões únicos de atendimento para constatar o funcionamento, a organização, bem como a qualidade desses serviços. Em conferência de imprensa, o governador da província, José Martins, disse que a nível da província 17 balcões estarão em funcionamento, mas numa primeira fase somente 4 estão operacionais. Nós temos numa programação geral para que no final das operações de treinamento do pessoal, recrutamento e montagem dos BUAP, termos na província do Cubango um universo de 17 BUAPs. Significa que teremos 11 BUAP em todas as sedes municipais, mais um BUAP em cada sede comunal, sendo certo que a nossa província tem 6 comunas orgânicas. Então, o trabalho está a ser feito agora nesta que estamos a considerar primeira fase, onde foram abertos na província 4 BUAPs. Nos municípios de Menongue, capital da província, no Longa, aqui onde estamos, município do Caiundo e o município do Nancova. Estes BUAPs estão em pleno funcionamento. Temos outros municípios perfilados na segunda fase. Os operadores destes municípios já estão formados. Estamos à espera apenas da solução tecnológica, ou seja, a montagem das antenas VSAT para permitir as comunicações e esses BUAP serem ativados. Portanto, são municípios onde ainda temos dificuldades da rede Unitel, então o BUAP tem que ter uma autonomia para que possa funcionar. Os dados são bons até hoje. Aqui, pelo menos no município do Longa, temos uma produção diária que varia entre 57 a 63 cidadãos cadastrados diariamente e desde o dia 15 que iniciamos o processo temos números bons que nos animam, de modo a que não vamos, nós aqui na província do Cubango, esperar o último momento da conclusão desse processo, ou seja, da população, para que, ou seja, por essa razão se verifica esse movimento de aderência aos BUAP que está a ser massivo, o que nos faz crer que nós poderemos sim atingir as metas preconizadas sem precisarmos esgotar o tempo todo planificado. Referenciar que eram as palavras do governador da província do Cubango, José Martins, e o balanço que está a ser feito aqui a nível do município do Onga e também a constatação do funcionamento dos BUAPs pela administração
do território. Isso é tudo que nós podemos avançar de momento. Nós voltamos nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol, com imagens de Manuel Matamba, Vinícia Mateus, aqui da província do Cubango. Boa tarde. Boa tarde, Vinícia Mateus. Seguimos a adesão dos municípios de Viana. O processo de atualização de dados eleitorais continua a crescer. Jovens e adultos acorrem diariamente aos balcões únicos de atendimento ao público para efetuar a prova de vida e regularizar a sua situação eleitoral. Os utentes destacam a celeridade no processo e apelam à participação massiva de todos neste importante exercício de cidadania. A juventude do município de Viana tem marcado presença nos postos de atendimento, demonstrando o sentido de responsabilidade e dever cívico. Numa ronda efetuada pelos balcões únicos de atendimento ao público, BUAP, da localidade, concretamente na Vila de Viana, encontramos Braulo Quessange e Júlio Correia, que se deslocaram ao local para efetuar a prova de vida no âmbito do processo de atualização de dados eleitorais. Os jovens afirmam que o atendimento tem decorrido de forma célere e destacam a importância da participação de todos os cidadãos neste processo. O procedimento já não é o mesmo. Nunca tratei um documento tão rápido quanto hoje. Como jovem, estou aqui para fazer a atualização do meu dado, para dar o meu exemplo e cumprir a minha parte, visto que se aproximam as eleições. Então tenho que estar totalmente legalizado. No mínimo só está a fazer 2 minutos. 2 minutos é o máximo deles. Vim aqui porque vamos ter um ato próximo ano, que é o nosso registro eleitoral. Vamos ter que votar e como cidadão tenho que vir fazer a atualização dos meus dados para mim votar. Até o momento, já foram instalados mais de 336 balcões de atendimento em todo o país. As autoridades apelam à participação massiva dos cidadãos, reforçando que a atualização de dados é um passo fundamental para o exercício do direito de voto. Na zona da estalagem, ouvimos também Manuela Francisco e Conceição Gaspar, que deixaram uma mensagem de incentivo aos munícipes para... Nós estamos com 4 operadores, 3 operadores e um chefe do posto. Pelo menos esse posto daqui da administração, a população está a aderir. E estamos agora a trabalhar com as comissões de moradores para sensibilizar as pessoas para aderirem aos outros postos, visto que temos ali o Kikuchi e a estalagem, né? A estalagem também está com um bom número. O processo de atualização de dados eleitorais e a prova de vida continua a decorrer em todo o país, com as autoridades a apelarem aos cidadãos para que procurem os postos de atendimento mais próximos e cumpram atempadamente este dever cívico. E na província de Cabinda, os cidadãos afluem igualmente em massa aos BUAPs para atualização dos dados eleitorais. Desde a abertura do processo, já atualizaram os seus dados mais de 3.000 cidadãos. O número de cidadãos que se dirige aos balcões de atendimento ao público para atualizarem os dados eleitorais animam a direção dos registros em Cabinda. Diariamente, os BUAPs recebem cidadãos interessados em atualizarem os dados eleitorais. Para muitos, a atualizar agora evita deixar tudo para os últimos dias ou enfrentar os constrangimentos das enchentes na parte final do processo. Uma vez que sou cidadão nacional, tenho esta obrigação de poder me atualizar a fim de poder cumprir com os meus votos. Que os nossos cidadãos que não vieram atualizar, venham cá para atualizarem, é muito bom para vós também e toda a família. Eu convido a todos a poderem fazer as suas atualizações a fim de participarem dignamente nas eleições. Ser feitos para todos os efetivos atualizarem os dados antes do prazo. Todos os membros do Ministério do Interior, da delegação em Cabinda, estão aqui presentes para cumprir o seu dever cívico. Viemos atualizar o nosso registro no âmbito do registro oficioso. Vamos criar condições junto às brigadas móveis do registro, no sentido de irem às nossas unidades para fazerem um registro oficioso
do nosso efetivo. O secretário provincial dos Registros, Eduardo Pitra, disse que o processo decorre de forma satisfatória em todos os municípios da província de Cabinda. A nível da província estamos com até ontem estamos com 3.099 cidadãos que já fizeram prova de vida, a atualização de seus dados. E acho que estamos num bom caminho e agora vamos imprimir alguma estratégia de fazer destacamento em alguns sítios onde se resiste a alguma aglomeração de cidadãos. Vamos destacar aí as nossas equipas para ver se o número aumenta. Nós temos neste momento 6 BOAPs em funcionamento, dos 14 que são previstos para Cabinda, né? Neste momento estão a funcionar 6. E temos ainda alguns por funcionar já brevemente. Cidadãos continuam a fluir em massa nos balcões de BOAPs para a atualização de dados eleitorais. Espaço para o primeiro intervalo no Hoje Notícias. Continue ligado, as notícias voltam dentro de instante. Não saia daí. Estamos de volta às notícias e seguimos para a província de Benguela, onde o Ministério da Cultura, ou seja, Ministério da Agricultura e Florestas, lança em Benguela o Agrocorredores, uma plataforma nacional para organizar a transformação agrícola em torno dos corredores do Lubito e de Malanjo. O evento conta com a presença do ministro Isaac dos Anjos e diversas entidades ligadas ao Ministério e ao Governo Provincial de Benguela. Os detalhes desta informação agora com o repórter António Mateus, a partir da cidade das Acácias Rubras. Mateus, boa tarde. É verdade, boa tarde para si e para os telespectadores da TV Girassol. Respondemos a partir de Benguela, onde acontece o lançamento do Agrocorredores, este projeto ligado ao Ministério da Agricultura e Florestas, que acontece aqui na província de Benguela, um mecanismo nacional de coordenação e integração das ações e projetos financiados pelas multilaterais no domínio agropecuário e florestas. Para mais dados a respeito deste assunto, vou a fala, portanto, com um dos coordenadores deste projeto. Muito boa tarde, em direto para Hoje Notícias da TV Girassol. Um rescaldo que se impõe em torno desta atividade, não é, que é lançada aqui hoje em Benguela, e olhar aqui também pela sua importância, já que estamos a falar da agricultura. Trata-se de uma iniciativa que está hoje a ser comemorada e lançada aqui na província de Benguela, que visa fundamentalmente agregar todas as iniciativas do ponto de vista do investimento para o setor agrário, de formas a congregar todas aquelas ações que estão a ser desenvolvidas ao longo dos corredores econômicos de Angola, promovendo sim a produção nacional mais integrada, uma reunião de recursos de forma coordenada para que não haja duplicações de ações e que os recursos sejam devidamente aproveitados naquilo que toca os financiamentos provenientes das multilaterais. Sabemos que existem muitas cooperativas aqui a olhar para a agricultura familiar. Como é que estas estarão integradas neste projeto? Bem, as cooperativas são aqui chamadas a dar continuidade daquelas que são as suas ações, porque o que se trata, o Agrocorredores, não é um projeto, mas sim um mecanismo de coordenação que vai congregar todos aqueles projetos existentes, nomeadamente os projetos financiados pelas multilaterais, como o projeto MOSAP, o projeto PEDAC, o projeto SAMAP, entre outros, mas também contando com projetos voltados para o investimento público, nomeadamente a reabilitação de infraestruturas de apoio à produção, como os armazéns que estão ali envolvidos no processo de produção agrícola, para assim gerar uma agregação mais concentrada dos recursos e gerar renda para a família de forma satisfatória. Muito obrigado. Foram aqui então as palavras de Honoré Cassinda, que é o coordenador da unidade, portanto, deste
projeto. Estamos a falar do Agrocorredores, que, portanto, acontece aqui na província de Benguela, no Centro Sociopastoral Dom Armando Amaral dos Santos. Esta atividade que junta várias entidades governativas, aqui com realce na presença do Ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos. Esta resta uma informação que o caro telespectador irá acompanhar nos próximos serviços de informação da TV Girassol. Alfredo Mário e António Mateus, boa tarde. Boa tarde, equipa. Na abertura da Expo Quilengues, o administrador municipal Adriano Alberto Pedro destaca o evento como motor dos negócios na região. A feira, que teve a sua abertura nesta quarta-feira, reúne 70 expositores de vários municípios e assinala os 156 anos de Quilengues. O administrador Adriano Alberto Pedro considera que a Expo Quilengues se firmou como a principal bolsa de negócios da região. Para o governante, o evento, que abriu esta quarta-feira no âmbito das comemorações dos 156 anos de Quilengues, aproxima produtores locais, investidores, financiadores e consumidores, com o propósito de identificar oportunidades de negócio. Este importante certame surge com o propósito de promover as potencialidades econômicas do município de Quilengues, transformando os seus recursos e vantagens competitivas em oportunidades concretas de investimento, crescimento econômico e criação de riqueza sustentável. A Expo Quilengues edição 2026 será o ponto de convergência entre a tradição dos nossos recursos e a inovação necessária para o futuro. A Expo Quilengues conta com a participação de 70 expositores de vários municípios, entre eles de Xongoroi, da província de Benguela, que apresenta as suas potencialidades. O município de Xongoroi é caracterizado pela produção de citrinos e tubérculos, propriamente a batata doce. Então são esses produtos os principais que trouxemos, para além da mucua e o milho. É já a segunda vez que o Xongoroi participa da Expo Quilengues e acredito que de certa forma iremos atrair mais investidores para o nosso município e também estreitar laços com o município de Quilengues. Os participantes esperam promover os seus produtos durante o evento, que vai na sua terceira edição, e realizar boas vendas. Trouxemos aqui um pouco daqueles itens que caracterizam os nossos modos de produção, as condições produtivas das nossas comunidades. Trouxemos os cereais, trouxemos o leite azedo, os produtos florestais não lenhosos, como é o caso do mel. Trouxemos as frutas, a banana, o mamão, trouxemos alguns tubérculos e também a questão das sementes. Nessa feira, esperamos vender os nossos produtos, para não voltarmos com os produtos para casa. E esperamos também que daqui para casa levamos alguma coisinha no bolso. Nesta quarta-feira, as atividades alusivas aos 156 anos de Quilengues iniciaram com uma marcha cívica. Quilengues fica a 142 km a norte da cidade de Lubango e tem uma população estimada de 133 mil habitantes. O Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior, INARES, garante que responde aos desafios inerentes aos processos de garantia da qualidade do ensino superior. Durante uma conferência de imprensa, o diretor-geral da instituição avançou que, a partir de outubro deste ano, terão início as avaliações globais das instituições do ensino superior. A Emília Pascoal tem outros dados. Boa tarde, Emília. Boa tarde a quem nos acompanha neste momento. Respondemos a partir do INARES, onde terminou há instantes uma conferência de imprensa. Na ocasião, o diretor-geral do INARES, Jesus Antônio Tomé, avançou que desde que começaram o processo de acreditação dos cursos, em 2023 já acreditaram mais de 1000 cursos a nível nacional e que, a partir de outubro deste ano, vão iniciar a avaliação global das instituições. Acompanhe. Desde 2023 até o presente momento, ou até abril, finais de abril do presente ano, o INARES, através das suas comissões de avaliação externa, que realizam o seu trabalho de forma autónoma e independente,
que são constituídas por especialistas altamente qualificados, com um grau de doutor, e muitos deles docentes e investigadores, portanto, do nosso país, e também docentes e investigadores internacionais, isto é, estrangeiros. Dizia eu, o INARES já avaliou, desde 2023 até 2026, até abril de 2026, já avaliou perto de 1000 cursos. Portanto, isto é obra. Ou seja, neste momento temos toda a oferta formativa elegível avaliada, quer ao nível da graduação, quer ao nível da pós-graduação. Ou seja, já avaliamos os cursos de Ciências Médicas e da Saúde, já avaliamos os cursos de Ciências da Educação, já avaliamos os cursos de Humanidades, Artes e Ciências Sociais, já avaliamos os mestrados e os doutoramentos, e agora vamos fazer, em outubro, a avaliação institucional, ou seja, a avaliação global. A avaliação institucional é global, é avaliar a instituição com tudo o que ela comporta, não é? Com tudo aquilo que a compõe, não é? Os departamentos de ensino e investigação, as cátedras, o corpo docente, o próprio gabinete de gestão da qualidade, os laboratórios, sejam eles de ensino e investigação, sejam eles só de investigação, sejam eles de fabricação digital, sejam eles de desenvolvimento experimental. Portanto, vamos avaliar as instituições em toda a linha e em toda a dimensão da sua existência legal. Ouvíamos o diretor-geral do INARES, Jesus Antônio Tomé, que avançava que desde o início de acreditação dos cursos, mais de 1000 a nível nacional já foram acreditados. A partir do INARES despedem-se Emília Pascoal e Leandro Diogo. Boa tarde. Boa tarde, Emília. É um assunto para continuar a acompanhar ao longo dos nossos serviços de informação. Com uma rede de 28 bibliotecas públicas para mais de 36 milhões de habitantes, Angola enfrenta atualmente um rácio de aproximadamente uma biblioteca para quase 1 milhão de pessoas. A escassez é agravada pela inoperância de várias unidades, o que limita o acesso ao conhecimento e à investigação. Anacleto Dito é um dos mais de 36 milhões de habitantes que tem o privilégio de frequentar uma biblioteca. Embora considere que ainda há muito por melhorar, afirma que é lá onde encontra respostas que muitas vezes a escola não oferece. Sempre que eu tenho uma dúvida, vou diretamente para a biblioteca. Nós aqui temos uma biblioteca. Temos muito déficit de livro e também a sala de informática, também que faz parte do conjunto da biblioteca, não oferece as devidas condições. Com uma rede de 28 bibliotecas públicas operacionais, Angola enfrenta atualmente um rácio de aproximadamente uma biblioteca para quase 1 milhão de pessoas. 28 bibliotecas para mais de 8 milhões de habitantes. Então nós temos aí uma estimativa de uma biblioteca para 1 milhão de habitantes, o que é insuficiente e nós precisamos trabalhar no sentido de comatar esta diferença. Nem todas as bibliotecas operacionais têm estruturas próprias, o que vai contra o Estatuto Nacional de Rede de Bibliotecas. Então temos estado também a trabalhar nesse sentido. No Dia Mundial das Bibliotecas, reflexões à volta da importância do espaço marcaram as comemorações. É mais um momento de reflexão, é mais um momento de pesquisa, de procurar soluções práticas para poder então alavancarmos aquilo que são as nossas bibliotecas, tanto faz bibliotecas comunitárias, bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares, assim como bibliotecas de pesquisa. As bibliotecas, dentro das suas tipologias, eles vão contribuindo especialmente ao acesso ao conhecimento, à educação, à cultura e também à inclusão de jovens, crianças e cidadãos em geral. Na ocasião, Adalmira Vasconcelos referiu também que até o próximo ano o país pode abraçar a digitalização a nível do setor.
A Biblioteca Nacional e a Biblioteca Municipal têm estado no trabalho da digitalização do seu acervo, na criação ainda em estado embrionário, infelizmente, mas a caminhar em bons passos para bibliotecas digitais de ambas as bibliotecas. Este ano, a data é celebrada sob o lema Bibliotecas em Angola, Inclusão, Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Hoje Notícias, quinta-feira, mais um curto intervalo. A seguir, contamos consigo no próximo bloco. Até já. Seja bem-vindo de volta às notícias e começamos este bloco com notícias fora de portas. 8 monges morreram e 14 ficaram feridos, 4 dos quais com gravidade, após um menino de 11 anos atropelar um grupo em peregrinação na província de Mukdahan, na Tailândia. Confira a seguir. Um menino de 11 anos atropelou um grupo de monges em peregrinação nesta quinta-feira na província de Mukdahan, na Tailândia. Há pelo menos 8 mortos e 14 feridos, incluindo 4 em estado grave. As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades, segundo o governador. Um total de 35 monges estavam em peregrinação quando ocorreu o incidente. 5 monges morreram no local, enquanto outros 3 morreram no hospital. Há ainda registros de 14 feridos, incluindo 4 em estado grave, segundo a agência de notícias de Associated Press. De acordo com a polícia local, o menino de 11 anos foi detido e será interrogado na presença da proteção de menores. O acidente, cujas causas ainda estão a ser investigadas, aconteceu meia hora após o grupo de monges ter iniciado uma caminhada de 260 km até a província de Ubon Ratchathani. O Tribunal Penal Internacional manifestou preocupação com a retirada do Mali, Burkina Faso e Níger, afirmando que tal retirada prejudica a busca global por justiça. Os 3 estados da África Ocidental, governados por militares, retiraram-se do tribunal no ano passado, classificando-o como um instrumento de repreensão neocolonial nas mãos do imperialismo. O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, processa indivíduos por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A saída de países do tribunal corre o risco de prejudicar a busca coletiva por justiça e enfraquecer os esforços globais para acabar com a impunidade, afirmou o órgão em comunicado divulgado na quarta-feira. O tribunal tem atualmente 125 membros, mas várias grandes potências, incluindo China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Israel, ainda não aderiram. Um grupo dissidente de católicos tradicionalistas desafiou diretamente o Papa Leão XIV ao consagrar 4 bispos sem o seu consentimento na quarta-feira, rejeitando as excomunhões resultantes ao declarar que era um dever sagrado defender a fé católica. A Fraternidade São Pio X, que se opõe às reformas modernizadoras da Igreja Católica, prosseguiu com as consagrações em seu seminário em Icone, na Suíça, apesar de um apelo de última hora de Leão XIV para que fossem canceladas. No entanto, os sinos tocaram pelo vale alpino envolto em névoa, enquanto centenas de padres caminhavam em procissão 2 a 2 até o altar sob uma tenda no início da cerimónia, que contou com a presença de milhares de fiéis católicos que preferem a missa tradicional em latim às liturgias modernas. Entretanto, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, admitiu nesta quarta-feira a excomunhão dos bispos ordenados pela Fraternidade São Pio. As ordenações, adiantou, constituem um ato cismático que exige sanções muito específicas, principalmente a excomunhão dos bispos da comunidade. E o momento agora é para desporto. Angola defronta nesta quinta-feira a sua congênere do Uganda em jogo pontuável a primeira jornada da terceira janela de qualificação ao Mundial de Basquetebol no próximo ano no Catar. Mundial 2026, a seleção senegalesa está fora da Copa do Mundo após perder o duelo frente à Bélgica por 2-3 no prolongamento.
mais 2 equipas africanas fora do Mundial 2026. Chegou ao fim a edição de quinta-feira do Hoje Notícias. Contamos consigo amanhã, à mesma hora. Votos de continuação de uma boa tarde em companhia da Rede Girassol. Passe bem.